Bom dia a todos. Eu queria bater um papo antes, vai ser bem objetivo, mas eu queria que o pessoal tivesse uma atenção aqui redobrada para a gente conversar um pouquinho antes da gente começar o nosso trabalho. Primeiro quero felicitá-los, tá? Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez. Esse convite é um convite que geralmente eu consigo aceitar. Nós estamos, assim, sempre no final da semana, né? Aí fica muito difícil, muito cansativo, mas o meu amigo Fábio, ele é um companheiro, assim, de longas datas. O Fábio, eu conheço há 30 e poucos anos, estudamos juntos, e assim, é uma amizade que eu tenho do coração mesmo. Então, isso aqui não é só profissionalismo, também é afeto, é sentimentalismo grande. E aí essa oportunidade que ele nos dá de trabalhar com vocês, principalmente, é sempre muito necessária, muito importante. Então, eu agradeço aí o convite. Segunda coisa que eu fico muito feliz é de estar num dia como hoje. Para quem não se tocou, hoje nós estamos de aniversário, né? Aí você diz, quem? A cidade. Hoje é 13 de abril. 13 de abril de 1726, iniciava a vida como capital da cidade de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade legal, né? Engraçada. Eu gosto de dizer que Fortaleza é uma cidade engraçada. A gente comemorou o aniversário dela sem ela ter nascido, né? Ela nasceu cidade sem aniversário. Aí criou-se um aniversário para ela, ela já sendo cidade. Aí você diz, não entendi nada. Eu vou te explicar. Hoje é o aniversário de Fortaleza, mas não pelo nascimento, mas pela sua elevação à condição de vila e como capital. Hoje viramos capital. E aí deixou de ser capital a primeira capital do estado do Ceará, que foi Aquiraz. Então, hoje nós estamos em comemoração? Sim, mas é uma comemoração atípica, porque nós, por exemplo, fazemos aniversário pelo nosso nascimento. Fortaleza faz aniversário pela sua importância, pelo seu crescimento, pelo seu dinamismo como cidade. Então é importante, eu acho isso muito emblemático e estou achando também o máximo, me desculpe esse desabafo aqui, porque eu estou vendo muita gente, por conta principalmente do vestibular da UES, que agora abriu nesse mês, agora nesse meio do ano, né, mais vagas, estudando História do Ceará, porque é uma das coisas exigidas no vestibular da UES. Eu estou vendo os meninos procurarem. E começar a fazer isso, estudando, sabendo algumas coisas da cidade, é importante. É uma das questões que sempre cai na prova da UES, falar sobre a cidade de Fortaleza, principalmente o porquê dela ter se tornado capital. E a explicação é simples, muito simples, é dinheiro. Dinheiro. Como tudo neste país se resolve, é o dinheiro. Nós somos uma colônia de exploração, nós só damos atenção, nós só tivemos atenção e desenvolvimento porque o dinheiro que a gente gera essa atenção. O que pesa no bolso é diferente. Então, a cidade de Fortaleza começou a se tornar uma cidade portuária, uma região portuária, para escoar a produção do algodão. Então, aí ficamos importantes, tá certo? Então, eu comemoro esse dia da cidade aqui com vocês, é importante, esse 13 de abril, tá? Eu não sei se a cidade deve estar, é claro, mobilizada para algum tipo de evento, não estou muito antenado a isso, mas qualquer coisa, se quiser curtir isso, fique à vontade, tá? Outra coisa que eu queria conversar com vocês, praticamente para encerrar e começar nosso trabalho, é apresentar para vocês como nós vamos trabalhar, tá? O Projeto Alcance deste ano, de 2019, teve algumas mudanças para lhes favorecer, que é exatamente a questão do aumento de aulas e o aumento de trabalhos no sábado. E eu fico geralmente com a parte sobre história geral. Então, assim, uma dica que é interessante, você pode conseguir isso em todo tipo de site, em todo tipo, na sua base de escola, né? Por sinal, mando aí um abraço a todos que estão nos assistindo, inclusive o pessoal da videoconferência, porque, no final das contas, o suporte da sua escola é primordial. Onde você está estudando? Não me interessa. Você tem que estar na aula, tem que estar frequentando, e dia de sábado nessa guerra, nessa luta aqui com o alcance. Não falte, não. A gente se cansa, a gente, assim, vamos dizer, fica mais cansado, mas não falte, porque estar aqui significa estar mais perto da universidade. É mais um treinamento. Então, vamos lá.
Quando você pega o suporte da sua escola, o suporte da internet, o suporte do alcance, você fica sabendo de assuntos que vêm a cair mais rotineiramente na prova do Enem. O pessoal está até falando que isso deve mudar, porque a prova deve ser diferente. Pessoal, não vamos especular em coisa nenhuma. Não especule nada, estude. Não especule, estude. Você vai estudar, como sempre, ou como deve estudar, como sempre estudou, para fazer uma prova. Não vamos especular como é que ela vai ser. Então, vamos estudar primordialmente os temas que geralmente vêm a cair. E aí, nesse tema de geral, hoje nossa primeira aula é primordial. Hoje nós vamos estudar Grécia e Roma. Vamos tentar, nessa abordagem de hoje, apresentar pontos principais e algumas curiosidades para a gente bater esse papo legal. Mas lembrando uma coisa, vamos lá, quem sabe possa até você anotar. Em Grécia, tem caído mais questões na parte sobre filosofia e sociologia do que história. Porque a Grécia é o berço da filosofia. Então, quando a prova tem incidência do assunto Grécia, geralmente sabe o que é? É analisar um pensador, é analisar o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, é examinar a questão da democracia, que é o período clássico grego. Então, vá por mim, estude Grécia. Não falhe no tema, mas estude principalmente esses dois pontos. A filosofia e o processo político da democracia. Onde nesse processo político democrático, o que é que ele examina geralmente, ou como a questão geralmente é planejada? É um processo comparativo. A democracia de Clístenes é igual à democracia dos nossos dias? A democracia que foi criada em Atenas é igual à democracia de hoje? A democracia de Atenas é de Clístenes, como eu acabei de dizer. A democracia de hoje é de um pensador iluminista do século XVIII, que é Jean-Jacques Rousseau. Hoje nós temos uma democracia russeriana. Hoje nós temos uma democracia inclusiva. A democracia ateniense, ela não deixava mulheres, jovens, escravos e principalmente estrangeiros entrar no processo. Não deixava. Por quê? Porque ela é excludente. Ela não era efetivamente uma democracia para todos. Tá certo? Já hoje, nós temos uma democracia para todos. Você pode até reclamar dela. Você pode até dizer alguma coisa contra o governo, contra alguma representação política, mas nós temos inclusão sim. Temos. Quando eu estou numa fila para uma votação eleitoral, estou ali naquele dia de votação, quem está ali do meu lado? Quem está ali na minha frente? É o idoso? É o jovem? É o homem? É a mulher? É o patrão? É o operário? Os votos dele têm pesos diferentes, sim ou não? Não. O voto dele é igual ao meu, que sou apenas um cidadão. Entenderam? Então a democracia de hoje é mais inclusiva. É muito melhor. Então geralmente se coloca esse detalhe. Já sobre Roma, o que você tem que, acima de tudo, entender são 3 fases políticas romanas, que é a monarquia, a república e o império. Mas você não pode falhar. Em Roma, a república, porque a república é um tempo de muitas lutas sociais. E hoje em dia, ainda tem isso. O Enem coloca muito sobre movimentos sociais. Esse nome movimentos sociais criou uma ideia mais abrangente, correto? Mas, ao mesmo tempo, é a mesma matéria. Eu vou estudar patrícios e plebeus. Eu vou estudar o que fez o plebeu lutar tanto por direitos, que é exatamente a sua condição de representação. Aí você acaba estudando as leis dos plebeus, a lei das 12 tábuas, a lei Canulé, que é a lei do casamento, que antigamente o plebeu não podia se casar com o patrício. Com o passar do tempo ele conseguiu isso, agora conseguiu isso quando? Na república. Então, república é importante. E, é claro, o império. Você geralmente estuda o império, sabe em que momento? Ou está caindo em prova, sabe em que momento? O momento final. Entender porque o império acabou. Entender por que acabou com o império. O império acabou porque faltou batalha. O império acabou porque veio o cristianismo. O império acabou porque veio uma invasão bárbara. Fala, por que o império parou de guerrear? Porque não tinha mais inimigo. O império romano era tão imenso, maravilhoso, colossal, que não tinha mais inimigo. Ele venceu todos. Mas só que o império romano vive da guerra. Se não tem guerra, não tem comércio. Se não tem comércio, não tem cidade. Se não tem comércio, não tem trabalhadores.
principalmente escravos. Então, faltou guerra, faltou comércio, faltou cidade, faltou escravo e começou o feudalismo. Entenderam? É esse papo que a gente tem que ter nos sábados aqui, relacionando os temas com os temas. Um tema com outro tema, entendeu? E aí veio o cristianismo que acaba com a escravidão e veio o bárbaro que acaba com o resto. Pronto. Entenderam? Então, estuda isso, revisa isso. Na aula de hoje eu vou lhe dar essa orientação e se tivermos uma oportunidade, faremos alguma questão. Aqui você está liberado para as perguntas. É claro que no final das contas, por conta da dimensão do auditório, às vezes alguns se intimidam. Mas pode perguntar. Quem aqui é veterano, está ainda na luta, sabe que eu respondo. Tá? Quem aqui é veterano, aprenda uma coisa que eu vou dizer, aprenda mais uma vez uma coisa que eu toda aula digo. Tudo isso aqui que eu estou lhe apresentando, você pode receber por e-mail. Essa é a minha comunicação, tá? Desculpe lhe dizer que é só essa comunicação que eu vou lhe dar. Por quê? Porque eu tenho que viver, né? Twitter, Instagram, WhatsApp, cara, eu tenho que viver assim, sabe? Então, eu olho meu e-mail todo dia, lhe responderei, se você pedir esse slide, por exemplo, e sem dúvida nenhuma, você abre uma comunicação comigo. Tem um Instagram? Tenho. Tem uma rede social? Tenho. Tem um Facebook e tudo mais. Envelheceu, mas ainda tenho. Né? Então, você pode se comunicar, mas preferencialmente o e-mail para eu lhe mandar material, caso você precise. Tá certo? E uma última coisa, para a gente começar de vez. Quero lhe fazer um convite. Aceite. Aceite. Eu trabalho para um site que está prestando um trabalho gratuitamente. A palavra chega faz sorrir, né? Gratuitamente para a comunidade estudantil, certo? Eu estou trabalhando para um canal chamado Enem Action. Enem Action. Esse canal é principalmente patrocinado por uma universidade. Vocês, se acionarem o canal, vão ver, tá? E este canal está fazendo aulas ao vivo toda semana, de preferência dias de segunda e quarta. Por sinal, nessa quarta-feira vai ser aula até mesmo minha. Você faz um cadastro, acessa as aulas, acessa os ao vivos também, como aqui no Alcance, tá? Acessa material, tudo gratuitamente. Então, tente pegar esse vício de acionar o Enem Action. Enem Action, que é patrocinado por uma universidade, mas para o aluno, para os que vão assistir, é completamente gratuito. E eu acho que é mais uma ferramenta para você estudar, mais uma maneira para você se empolgar, porque uma das coisas que o aluno, às vezes, precisa para poder passar no vestibular é essa motivação. Alguém puxando a mão. Vamos estudar, vamos estudar. Então, a partir do momento, você vai ter isso aqui no Alcance, na sua escola. Espero que na sua casa aquela torcida danada. E aí, assista também esse canal. Esse canal é muito legal, tá certo? Porque ele traz muita informação para você. Tudo bem? Siga no Instagram também. Esse canal é Enem Action, tá? Siga no Instagram, ele traz dicas todos os dias e é muito legal, tá bem? Vamos começar então? Vamos lá. Existe uma coisa que eu gosto de dizer para a gente começar a nossa aula, que tem menino que diz assim: puxa vida, detesto isso em história. É tentar aprender algumas coisas que são chamadas tipicamente de decoreba. Tá? Eu detesto data, detesto nome de pessoa, detesto nome de lugar. Ah, eu não aprendo de jeito nenhum. Meu filho, por que você fala sempre essa mesma coisa? Eu queria entender, você está me entendendo? Às vezes, tudo bem que hoje em dia algumas pessoas acham que isso não é tão difícil, algumas pessoas têm uma facilidade para aprender muito grande. Mas quando chega em algumas matérias, diz assim: isso aqui eu não consigo aprender. Como não? Eu gosto de dizer que história é como música. Se você vai praticando, você vai aprendendo melhor a música. Por exemplo, a Sueli estava aqui falando rapidamente de uma música do Djavan. O compositor, para ter música difícil, é o Djavan. O Djavan tem música difícil. As músicas dele são ótimas, principalmente as clássicas. Mas com o passar do tempo, você ouvindo, gostando, você vai aprender. E tudo nascerá mais belo, verde faz com azul do amarelo o elo, com todas as cores para enfeitar amores gris. Ou coisa difícil, né?
Ele está dizendo que ama tanto essa mulher, tanto, tanto, que se ele ficar sem ela, ele vai ficar sem cor. Ele gosta dela porque ela dá o amarelo, o verde, dá tudo. E se ele ficar sem ela, ele vai ficar com um mundo cinza, gris. Entenderam? É claro que tem algumas coisas mais fáceis, né? Tá, tum, tum, tá, tá. Mas é mais fácil, né? Isso, né? É mais fácil, sem dúvida nenhuma, não é isso? Tá. Isso já é a música. Porque o cantor não precisa ser mais uma voz aveludada, né? Né? Assim, né? O cantor hoje em dia não precisa ser assim. Pois é, você não aprende essa música, tudo bem, como eu disse, ela é um pouco mais fácil, mas você aprende. Saber de uma data vai ser muito importante para você. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Você vai me dizer se é verdadeiro ou falso. E eu vou comprovar como você aprende data fácil. A pergunta é: Adolfo Hitler, líder do Império Romano, destruiu o Paraguai na guerra no século XIX. Isso é verdadeiro ou falso? Aí alguns estão rindo. Estão rindo de quê? Estão rindo porque sabem demais, né? É claro, porque quando você fala de Hitler, você se lembra de Alemanha, não de Império Romano. E quando você fala de destruição do Paraguai, você se lembra da Guerra do Paraguai, que é feita pelo Brasil no segundo reinado. Tem nada a ver. Sabe por que você tem certeza que é falso? Porque você aprendeu o nome de pessoas, lugares e datas. Mas essa é fácil. Isso aqui também. Tente não botar em empecilho. Meu filho, quando a pessoa diz para mim que não consegue aprender, desculpe a grosseria, eu penso logo que é má vontade. Porque inteligência, falta de inteligência não é. Falta de competência não é. Então vamos aprender isso aqui. Eu tenho 4 fases para aprender da história: antiga, média, moderna e contemporânea. Eu tenho que saber fatos sobre essa fase para eu não me confundir na prova. Então, na antiga, eu me lembro da Grécia e Roma. Na média, eu me lembro do feudalismo. Na moderna, eu me lembro do Renascimento, Reforma, Protestantismo, né? Reforma Protestante, o Iluminismo. E na contemporânea, que tem sido os eventos que mais estão caindo na prova, principalmente quando eu pego o século XIX e XX, estará para você nesse desafio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é botar na sua cabeça que você vai aprender data, nome de pessoa e nome de lugar. Tem que aprender essas fases da história para não se confundir e encaixar os períodos nela. Pessoal, é muito feio quando às vezes o questionamento existe. Vamos falar de história do Brasil. O questionamento existe e o cara está perdido. Rapaz, no período colonial, né, que Dom Pedro I, meu filho, Dom Pedro I é imperador, é rei do Brasil, é período imperial, colônia, império, república. O cara vai falar de cana-de-açúcar na colônia? Cana-de-açúcar é colônia. Dom Pedro é império. Marechal Deodoro da Fonseca, né, que é rei. Não, filho, é presidente da república. Tem que aprender. Tem que aprender, tem que treinar para aprender. Entenderam? Então, nós estamos aqui, estamos começando hoje. Nós estamos aqui. Eu tenho, sem dúvida nenhuma, que apresentar para vocês algumas definições, né? Isso é a Idade Antiga, tá certo? A Idade Antiga começou com o período em que surgiu a escrita. Professor, por que a escrita começou a Idade Antiga? Porque, tipicamente, a história é uma ciência documental. A história é uma ciência documental. Então, a história começa a ser vista como ciência a partir dos documentos que ela vai agariando, certo? Hoje em dia, a história ela é avaliada com patrimônios materiais e imateriais. Né? Assim que tem, geralmente, até mesmo na prova. Mas a história, ela geralmente era feita só com a questão do documento. Então, quando começou a escrita para se gerar documentos? Exatamente com a chegada da Idade Antiga. Antes era pré-história. Certo? Então, nesse caso,
Quando a história começa, é o começo com a escrita. Aí começa a existir dois tipos de momento histórico na história antiga. Deixa eu ver se eu coloco logo aqui. Eu acho que eu tenho uma divisão mais ou menos aqui. Não, acho que é melhor eu colocar essas fases dessa maneira mesmo. Vamos aqui. Eu tenho um momento histórico que não é mais estudado hoje em dia pelo Enem, mas a UES quer, que é a Idade Antiga Oriental. Onde na Idade Antiga Oriental eu tenho Egito, Mesopotâmia, hebreus, persas, tenho fenícios e cretenses. Ô professor, isso não cai mais no Enem não, né? No Enem não cai não. No Enem não cai não. Mas eu posso te dar uma dica? Aprenda pelo menos esse povo aqui. A dica é boa, sabe por quê? Infelizmente, nós ainda estamos vivendo em um mundo que existe um conflito muito pertinente, que é aquele conflito árabe-israelense, tá? Esse conflito do Oriente Médio é como o nome está dizendo, é entre os palestinos, que são chamados árabes, e os israelenses, que são os judeus. Para quem não sabe, judeu vem do hebreu. Então, estudar o hebreu é entender o judeu. Aí você diz, como assim? É porque o judeu, ele era uma parte de uma tribo hebraica. Os hebreus eram divididos em 12 tribos. E existiam duas tribos hebraicas chamadas de tribos de Judá. Da tribo de Judá vêm os judeus. Então, são uma descendência deles. Então, quem sabe os caras podem chegar a fazer uma questão que possa envolver essa origem judaica. Está aqui eles. Tá? Tanto uma curiosidade. Eu acho que essa curiosidade é importante. Acho que vai ser legal até saber. Acho que a maioria aqui deva conhecer a história de Noé, que foi avisado por Deus que existiria um dilúvio, que ia acabar com a terra, e ele tinha que refazê-la. 40 dias, 40 noites, chovendo, parou de chover, a água baixou. E Noé, com os seus filhos, vai refazer a população do mundo. Um dos filhos de Noé se chamava Sem, S-E-M, Sem. E o filho de Noé, Sem, segundo dizem, começou a povoar a área do Oriente Médio. É por isso que as pessoas daquela área são semitas. Os semitas são daquela área do Oriente Médio, onde está naquela área a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia nasceu um cara chamado de Abraão, que Abraão, segundo a Bíblia, é o primeiro patriarca hebraico. Abraão é pai de Isaac, que é pai de Jacó, que teve 12 meninos, as 12 tribos hebraicas. Dessas 12 tribos, elas se separaram, 2 viraram de Judá. Então, o judeu vem do hebreu, que é semita. O judeu é semita. É por isso que quando Hitler matava o judeu, ele tinha uma política antissemitista. Entenderam? Legal, né? É legal, né, filha? História é ótima, eu dou mau valor à história. Vamos para os outros povos. É legal. O Fábio aqui diz assim, tão bom dar aula de história. Pois dê. Deixa essa matemática de lado. Matemática, velho. Fenício, Creta, né? Não, mas agora eu vou fazer um elogio. Eu tenho uma filha, ela mês que vem completa 16 anos. A nota mais baixa que ela tirou em matemática desde o 8º ano foi um 9,8. Ela adora matemática. Ela diz, pai, a matemática me faz pensar. E é verdade, pensa uma menina legal. Ela pensa, eu gosto muito. Juro para você, ela pensa tão... Fábio, é maravilhoso, a matemática é maravilhosa. Não é para mim não, certo? Mas eu sei que é maravilhoso. Estudo matemática também, viu? Então, Fenícia e Cretense. Aí vem a Grécia, nos seus períodos, que é a aula de hoje. E Roma, com seus períodos também, com seus momentos. Tá certo? Lembrando... Só uma curiosidade, Jesus Cristo vai nascer exatamente nesse período, que é o período imperial, tá? Uma curiosidade, Jesus Cristo nasce no tempo de Otávio, o Augusto, que é o primeiro imperador, e morre no tempo de Tibério, o Augusto, que é o segundo imperador. Certo? Só para relembrar isso aí a vocês, que é a partir do império que surge o cristianismo. Só
para vocês terem essa consciência, tá? Aqui só áreas de dominação desses povos, para vocês terem uma noção geográfica onde existem, tá? O que é o chamado crescente fértil, que é a área aqui, ó. O crescente fértil é essa área do Oriente Médio, ó. Tem esse nome de crescente fértil, só para esclarecer, porque parece um crescente de lua, uma lua crescente. É uma área, portanto, muito fundamentada economicamente num processo agrícola. Tá? Existe comércio? Sim. Existe aqui com os fenícios uma questão principalmente de navegação? Sim. Mas a base é a agricultura. Tudo bem? E aqui algumas coisas para vocês saberem que é cara de prova. Geralmente, essa dica é boa, tá? Até ou anotem ou fotografem, fiquem à vontade. Geralmente, algumas abordagens de prova são abordagens temáticas. Tá? Tem algumas questões muito temáticas, então eles fazem uma abordagem social, ou econômica, ou política. Eu estou fazendo isso agora. Ó. Na Antiguidade Oriental, a economia, a base da economia era o chamado modo de produção asiático. Qual é a característica que você não pode esquecer quando se fala de modo de produção asiático? É o controle do Estado. É uma política intervencionista. O Estado controla. O modo de produção asiático me lembra o faraó, por exemplo, que é dono de todas as terras. Ele cede as terras para a população produzir, sobreviver, e aí essas terras produzindo geram tributos. Certo? Tanto que a maioria das fontes trabalhistas no modo de produção asiático não é a escravidão, é a servidão coletiva. Certo? Porque todo mundo trabalha para o faraó. Então, existe esse intervencionismo, esse processo intervencionista. Modo de produção asiático me lembra Estado. Mas como a gente vai estudar e cai na prova Grécia e Roma é um modo de produção escravista. E os escravos nessas civilizações são de fontes diferentes. O escravo grego, geralmente, ele é comprado. Ele é negociado. Porque, como eu gosto de dizer, na Grécia, principalmente por causa de Atenas, vai ser fundamentado uma sociedade de muito poder, muita pompa, muita autoridade. Quem é cidadão, quem é verdadeiramente ateniense, que é filho de pai e mãe ateniense, esse só quer pensar, só quer ganhar dinheiro, só quer ter poder. Ele não quer trabalhar. Essas fontes trabalhísticas, subalternas, escravistas, ele não faz. Tanto que eu faço até mesmo uma colocação, toda a vida acabo fazendo essa colocação quando eu estou nesse momento de aula, que nós, nesse momento, temos muito do sangue desses clássicos. Sangue grego e sangue romano. Por quê? Porque nós somos geralmente incentivados a ser um pouco disso. A sermos arrogantes. Não, professor, eu sou arrogante não. Eu sou humilde, eu sou uma pessoa do povo. Tudo bem, que bom. Que bom. Mas tem muita gente que adora ser um doutor. Para mandar nos outros. Eu sou doutor. Ei, você sabe com quem você está falando? E meu filho, peraí, abaixa a voz, você sabe com quem você está falando? Né? Ser doutor. Meu filho, lave os pratos aqui. Eu? Universitário? Não, mamãe, eu sou doutor. Não vou falar, não lavar os pratos, não. Cadê minha irmã? Além da empáfia que existe por esse sangue grego, ainda existe também a relação do machismo. Não é isso? É aquela história. O homem ateniense, ele manda. A mulher anda atrás dele. Numa casa de um ateniense, a mulher não frequenta a sala, não atende visitas e só pode ficar ou no quarto ou na cozinha. Se bater lá, a visita estiver batendo, ninguém atendeu, a visita chega e diz assim, ou não tem em casa, ou só quem está em casa é a mulher do homem. Porque ela não atende. Não é a ironia da música do Chico Buarque, que já tem 40 anos? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, loucas por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. É uma ironia, né? A música do Chico é uma ironia.
é querendo dizer que a mulher está muito emancipada. Ah, meu Deus, a mulher está muito emancipada. Ah, se a mulher fosse do tempo de Atenas, para servir a gente. É uma ironia, porque a mulher ateniense é desse jeito. Então, a escravidão em Atenas, a escravidão na Grécia é para submeter pessoas porque eles não querem fazer. A escravidão em Roma é a guerra. 90% dos escravos em Roma são os capturados por guerra, os submetidos por guerra. Certo? Então, a base é escravista, sim. Na questão da Antiguidade Oriental, estados absolutistas, teocráticos, enquanto na Antiguidade Clássica tem a República e o processo democrático. Naquela explicação que eu lhe fiz, onde o processo democrático não é a democracia de hoje. Tá certo? Sempre lembrando essa diferença. Tudo bem? Aí eu coloco algumas características que vão envolver-se a questão religiosa, né? Praticamente, só dar essa dica também para você, eu acho que você já tinha percebido isso. Praticamente, o único povo que não tem essa configuração tipo politeísta, antropomórfica, quer dizer, muitos deuses em formas de gente, é o hebreu, né? Que vai virar o judeu, porque eles são monoteístas. Porque você concorda comigo que o judeu é a base do cristianismo. Jesus Cristo era judeu. Jesus Cristo era judeu. Os apóstolos de Jesus é que vão disseminar a sua ideologia, e aí a igreja que vai se formar vai ser apostólica. Entenderam? E aí vai se desgrudar do judaísmo. Mas a base é o judaísmo. Então você vai notar que a maioria das religiosidades são politeístas, adoram a vários deuses, tá certo? E, no caso, nos deuses da Grécia e de Roma, são deuses muito parecidos. Eu coloquei essa tabela para você ver, essa tabela aí é só para você entender que os deuses gregos são exatamente imitados pelos deuses romanos. É a mesma coisa, só muda de nome. Praticamente eles têm a mesma função, só mudam de nome. Porque a Grécia foi a base formadora de Roma. Tanto que quando você estuda um, estuda o outro, acaba se aprendendo as coisas de ambas, né? Você estudou um, estudou o outro, você acaba vendo que tem coincidência, aprendeu um com o outro, muitas vezes. Então está aí. No caso de Roma, vamos lá, no caso romano, eu teria um outro Deus aqui. Sabe quem é o outro Deus que vai ser incluído, que deve ser incluído? O imperador. É por isso que o imperador perseguia tantos cristãos. Porque o imperador perseguia cristãos? Porque o imperador colocava eles, por exemplo, em jogos para ser devorados por leões ou mortos por gladiadores. Sabe por quê? Ali não era só um jogo, uma festa. Ali era uma maneira de se vingar. Como cristão não aceitava a origem divina do imperador, então o imperador ficava com raiva. E a raiva era para matar. Nero, Calígula, estas pessoas perseguiram cristãos por conta disso. Porque o cristão não aceitava a origem divina do imperador. Porque o imperador era um Deus. É por isso, olha como as coisas fazem sentido agora. É por isso que quando desenvolveram algumas leis em Roma de liberdade religiosa, sabe o que aconteceu? O império caiu. Porque quando Roma começa a aceitar um novo Deus, ela começa a entender que o imperador não é Deus. Então, se o imperador não é Deus, ele morre. Eu posso atacá-lo, eu posso destroná-lo. Essa é a ideia. Então é por isso que as revoltas vão começar a acontecer. É por isso, como eu disse alguns minutos atrás, o cristianismo é um fator da queda do império. Entenderam? Aqui a Grécia, tá? Começando praticamente a ver. A Grécia a gente só estuda duas chamadas cidades-estado. Não é isso? Que é uma cidade-estado. Cidade-estado é uma estrutura que existia na Grécia Antiga, onde a cidade tinha total independência, tá? É uma estrutura que é lembrada com o nome de polis. E olha outra curiosidade legal. Polis gera política. Como a polis é a cidade, e a cidade é o povo, a política é o povo. Todos nós fazemos política.
É porque no Brasil existe uma coisa muito chata sobre política. Sabe o que é? É nós imaginarmos que quem faz política são só os políticos. A gente sempre imagina que política é um partido político, mas política somos nós. Todos nós, cidadãos, fazemos política. Porque política vem de polis, e polis é o povo. Entenderam? Então, a Grécia era dividida em cidades-estado. Tem gente que pensa que a Grécia só tem 2 cidades-estado, que é Esparta e Atenas. A Grécia tem pelo menos 410 cidades-estado. É muita coisa. É muita coisa. Volte aqui. É muita coisa, ó. É uma área continental, é uma área peninsular, é uma área insular. Oi, meu amigo, diga lá. Existirá alguma referência social matriarcalista, alguma referência de valorização da mulher naquele período? 3 povos da antiguidade são lembrados por valorizar a mulher. Primeiro, egípcios. As rainhas, as mulheres do faraó, e muitas vezes interferiam no governo, sem nenhum tipo de problema. Não era uma coisa, vamos dizer, de todas as classes, mas existia essa hostilidade menor. A mulher cretense, em que a sociedade era muito matriarcalizada. Diziam que em Creta a mulher era muito valorizada, porque é aquela história, que já em muitas sociedades existiram isso. Como a mulher gera vida, então ela era muito sagrada para alguns povos, por conta exatamente dessa fecundação, dessa geração de vidas. Então, Egito, Creta, e o terceiro lugar é Esparta. Esparta é uma cidade-estado da Grécia. Eu não generalizo Grécia, eu só falo de Esparta. Em Esparta existe uma situação interessante para a mulher. As espartanas, elas podem servir ao exército. A base social de Esparta é a militarização. Logo deixar aqui é Atenas. Deixa eu colocar aqui alguma coisa para você ver. Pronto, acho que aqui é a estrutura de Esparta. A base de Esparta é a militarização. E dão uma condição para a mulher servir o exército. Hoje, na lei brasileira, o serviço militar é obrigatório para os homens. Na idade que vocês, homens, completam 18 anos, você tem que ir para o serviço militar. Quando você quer, você é aderido, e o serviço militar é por 10 meses. Quando você não quer, comece a rezar, para se livrar. Ou então eu chego para o comandante, pelo amor de Deus, eu vou fazer vestibular. Não quero não. Por quê? Tão valoroso? Você viu o exército? Você viu a pátria? Não quero não. Não quero ir para o Canadá. Eu quero ir para o Alcance, para estudar. Ir para a universidade, ganhar um intercâmbio e me embora. Não quero não. Eu não quero no exército não. Pois é, mas quando fica 10 meses de serviço. Em Esparta, o serviço militar é obrigatório para o homem por 60 anos e para a mulher por 30. Ela pode sair antes para ser mãe, mas é obrigatório. É por isso que quando as crianças em Esparta nascem defeituosas, com algum tipo de problema motor, ou com algum tipo de problema que possa impedir o serviço militar, ela na mesma hora é morta. Jogada num abismo, ou numa fogueira, ou degolada. Por quê? Porque para Esparta, ele não precisa de inteligência, ele precisa de força. Então ele não vai querer aquele cara pensando demais, ele vai querer aquele cara obediente demais. Porque o militar, na concepção espartana, é assim. Ele primeiro obedece, para depois ele manda. Já em Atenas é diferente, né? Em Atenas a situação qual é? É o pensamento. Por isso Atenas é a base da filosofia. O que é filosofar? É exercitar o cérebro. É contrário, né? É contrário. Então, no final das contas, essas são as 3 sociedades que a mulher tem uma valorização um pouco maior, tá certo? Aqui eu falo da educação, né? Baseado na questão espartana, valorização da mulher que eu chego a colocar, tá certo? Eu queria só pedir ao pessoal que esteja fotografando, assim, para ter uma certa rapidez, tá? É porque como a gente tem pouco tempo, então estou passando os slides assim, já deu para anotar um pouco rápido, tá?
Caso você perca algum slide, pede para eu voltar, eu volto, tá? Mas se você puder fazer essa gentileza de fotografar na hora que passar, é melhor, tá bem? Aí, algumas situações políticas, como alguns legisladores, isso é sempre numa base que nós estamos falando de Atenas, né? Porque Atenas realmente é muito mais forte nessa condição exatamente de política. Aqui as reformas, né, que chegam a existir, e a chegada de Clístenes, que instituiu a democracia em Atenas. Só explicar uma coisa para vocês, eu acho que isso vale a pena. Muita gente pergunta, por que a democracia surgiu em Atenas? Em Atenas existia uma segregação social muito forte, né? A votação não era para todos, a participação não era para todos. Então você vai notar que a participação para Atenas, política em si, era de menos de 10% da população. Era muito pouco, certo? Mas só que começaram a existir muitas reivindicações sociais em Atenas. Estrangeiros que chegavam na cidade, tinham seus filhos nascidos na cidade, os meninos eram atenienses de nascimento da cidade, mas não eram reconhecidos como cidadãos, porque não eram filhos de pai e mãe ateniense. Porque o critério de votação, o critério de cidadania em Atenas era o parentesco. Então, se o pai não era ateniense, acabou a vida para o menino. A situação é essa. Você está me entendendo? Vamos ao que interessa. Geralmente, esse pessoal estrangeiro fazia negócios. E quando fazia negócios, ganhava dinheiro. Então, esse pessoal era rico. Quando Clístenes chegou ao poder, ele disse, rapaz, eu vou ter que favorecer esse pessoal que tem dinheiro. Então, eu vou abrir o chamado voto censitário. Já ouviram falar essa expressão? Sabe onde você já ouviu falar essa expressão? Na história do Brasil. Você está estudando o primeiro reinado, fica sabendo que o Dom Pedro I criou uma Constituição. Essa Constituição é de 1824 e uma das regras dessa Constituição é o voto censitário. O que é o voto censitário? É um voto baseado na renda do cidadão. Só pode votar quem tem dinheiro. A instituição desse voto é na Grécia. Clístenes abriu um pouco mais a política. Como ele abriu, ficou para mais gente. Se é mais gente, é demos. Demos são tribos, são povos. Um governo para as demos. A democracia. Entenderam? Tranquilo? Então, existe essa abertura. Aí ele coloca alguns conflitos importantes, como as guerras médicas, que foi contra os persas, e também a Guerra do Peloponeso, que a Guerra do Peloponeso é uma guerra entre cidades. Esparta versus Atenas, que com a vitória espartana, a Grécia entra em decadência, tá? Então aí é só para mostrar a você fatores da decadência do povo grego, que são exatamente essas guerras. Mas, professor, nas guerras médicas os gregos ganham. Tudo bem, mas o desgaste é muito grande, entendeu? Como o desgaste é muito grande, sem dúvida nenhuma, é interessante, no final das contas, lembrar que isso vai desfavorecer Atenas. Deixa eu só colocar agora para você um pouco de Roma, tá? Só para você saber aqui rapidinho. Está aqui o Império Romano, o maior império da antiguidade. Ele pega, como você está vendo, toda a costa do Mediterrâneo. É por isso que o Mediterrâneo era chamado o Mar é Nostrum. O mar é nosso, o mar é dos romanos, entenderam? Porque eles vão começando a conquistar territórios e, é claro, todos eles, aí essa dominação domina também essa região do mar Mediterrâneo, tá? A primeira forma de governo é a monarquia, que no caso a monarquia é só um detalhe, eu acho que pode valer a pena você saber desse detalhe. A monarquia romana não era absolutista. Geralmente você estuda monarquia com um rei absoluto, com um rei muito forte, com um rei muito poderoso. Em Roma, o rei é eletivo. Sabe quem é forte em Roma? A classe dominante que participa politicamente do chamado Senado. O Senado é de Roma. O Senado foi criado em Roma. Quem são os senadores? São os homens mais idosos e mais ricos. Tanto que é por isso que senador, por exemplo, num país como o nosso, eu tenho um senador, não é isso? É o cargo eletivo que exige mais idade. O cara, para se eleger senador, ele tem que ter no mínimo 35 anos. Mas, professor, 35 anos não é idoso. 35 anos não é velho. Eu sei.
mas é a idade maior de cargos eletivos. É para lembrar que o senador era o mais velho do Congresso. Você está me entendendo? Então a ideia é de que na monarquia o rei não era absoluto, ele era com um poder relativo e quem mandava muito mais era o Senado. Depois nós vamos para a República, onde o destaque era principalmente a luta social, tá? Patrícios e plebeus. Professor, esse plebeu, ele é um homem pobre, é um miserável? Mais ou menos, mais ou menos. Deixa eu te contar uma história. Acho que quem sabe você vai entender melhor o plebeu com essa história, tá? Na antiguidade, quem sabe até hoje, né? Dependendo da família, mas na antiguidade as famílias eram assim. O homem casava com a mulher e vamos ter menino. Quantos meninos o casal vai ter? Vamos lá, 10, 20, 30, 50, 1000. 1000 meninos. Pronto. Está disposto. Certo? Quando o pai desses 1000 meninos morrerem, aí o cara diz assim, a confusão vai ser grande para dividir essas coisas desse pai morto. Vai não. Na antiguidade, só quem tem direito às coisas do pai morto é o filho mais velho. Então, ele vai ter quantos meninos esse casal? Não importa. Do segundo em diante, ele já não vale muita coisa. Então, o filho do pai vira patrício. Entendeu? O resto vira plebeu. São romanos, mas não favorecidos pelo nascimento. Então, eles são livres. Os plebeus eram livres, subordinados a algumas humilhações, mas eram livres. E poderiam, viu moçada, vamos lá. E poderiam ter suas mobilidades. Não tinham direitos políticos, mas poderiam trabalhar, ganhar dinheiro. Então o que aconteceu na República Romana? Esse plebeu começou a querer ter participação política. Não era república, não era coisa pública, então todo mundo não podia participar. Então o plebeu quer participar. Então fez jus àquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eles foram lá tentando, até conseguir uma instituição política. Foi criada na República os tribunos da plebe. E os tribunos da plebe conseguiram leis para a plebe. A lei das 12 tábuas, que é o primeiro código de leis escritas. Eles conseguiram a lei Canuleia, que é a lei do casamento. Aí o menino diz assim, como assim lei do casamento? Patrício podia casar com plebeu, não. Plebeu não podia casar com patrício, não. Que coisa horrível. Todo ano eu digo isso. Vamos repetir? É horrível você tendo essa concepção eu falando. Mas a gente, quem sabe, está fazendo a mesma coisa. A gente não se mistura. Meu filho, ó, até gravado vai estar. Vai estar na TV. Mas vou falar. Tem gente que só se mistura com o seu meio. Tem gente que eu só quero da minha família, eu só quero do meu colégio, eu só quero da faculdade, eu só quero do meu culto, da minha religião. Pronto, não se mistura muito não. Esse negócio do cara limpar vidro no sinal, a mulher de uma hora para outra abaixar o vidro e diz, meu filho, vem cá. Ei, você que está lá, você que está lavando meu vidro desse meu carro lindo, maravilhoso, blindado, importado. Você é lindo. Estou apaixonada. Como é, dona? Só está apaixonada por mim? Eu sou pobre, não tem nada não. Esse seu cheiro de lixo me excita. Quer casar comigo? A menina gostou ali, achou bom? Existe isso não. E quando existe, ó a manchete do jornal. Menina rica, faz direito, é traficante, amor bandido. Menina se envolve um traficante todo não, mas é de boa família, faz direito à universidade privada, amor bandido. Como é que você conseguiu, minha filha, fazer isso? É o coração. Ele é lindo demais e armado. Uau, né? Tem esses lances, né? Então, mas é incomum. Hoje em dia a gente tem esse mesmo preconceito.
Não se mistura. Então, o patrício casar com o plebeu, eu não. Mas por que o patrício começou a se casar com o plebeu? Porque rolava dinheiro. E o patrício que casa com o plebeu, o menino acaba virando praticamente um patrício. Aí é que vai se dividindo. Até chegar uma determinada fase que na sociedade romana só tinha uma plebe. E a plebe é pobre, é miserável e dá problema. Então o que é que o governo da República resolve fazer? Recrutar para o exército, para dar educação, autoridade e botar na guerra para eliminar esse excedente populacional indesejável. Só que uma coisa saiu ótima nessa história. O que foi? Pegaram a plebe e botaram no exército. No exército eles começaram a lutar. E lutando eles começaram a vencer. E agora a república virou um império. Eles ganharam todas. Porque o exército era grande demais. Pois é. Está aqui a evolução. Ixi, estou sendo ligeiro para quem quer fotografar, né? Aqui é a evolução, né, em relação aos plebeus. A formação para o império. Vai ter uma guerra que vai ser muito forte ainda no período da República e vai começar todo o processo que são as guerras púnicas, tá? As guerras púnicas é contra Cartago. E aí existe a vitória dos romanos nessas guerras e a formação desse império, tá? Aí a dominação do mar Mediterrâneo. A questão dos triunviratos, onde surge a entrada até mesmo dos militares no poder, tá bem? E só os últimos detalhes, né? Os irmãos Gracos com as leis que eles colocam de reforma agrária e a base para a formação do irmão Caio Graco com uma lei que vai ser a base, que é a lei frumental da política do pão e do circo. Política do pão e do circo, cai em prova? Cai, é cara de prova. O que é a política do pão e do circo? Explicando em um segundo, é a política da alienação. Botar o povo para se divertir demais, para ele esquecer o que o governo faz contra ele e o governo poder fazer contra ele. É isso o que é a lei do pão e do circo, tá? Aí aqui eu faço a explicação dessa lei, tá certo? Onde eu coloco principalmente a área onde esse divertimento existe, que é o Coliseu, tá? E essa questão do império, que aí a gente finaliza praticamente aqui. Eu sei que já, por questões da hora, eu acho que só falta aqui, portanto, 2 minutinhos, 3 minutinhos, mas eu queria que lhe pedir um favor. Pega essa sua apostila módulo 1 e vá até a página 53. Por quê? Eu e o Fábio acabamos de notar que eu tinha mandado para a culpa foi minha, viu? A culpa foi minha. Eu tinha mandado as questões, mas não mandei os gabaritos de algumas. E aí eu gostaria que você anotasse, pelo menos, para a gente praticamente se despedir. Você está anotando, ó? Você está com o seu módulo 1, está na página 53. Se você estiver nessa página, você está exatamente na última página do meu módulo. E existe aí, no espaço dos gabaritos, algumas questões sem o gabarito, tá? Eu queria passar esse gabarito para você, pode ser? Aí você compartilha com os meninos que saíram, porque a saída de um menino 10 é necessidade. A maioria das vezes é necessidade. Ele está precisando ir agora pelo transporte, é o horário, alguma coisa desse tipo. Não vou questionar. Eu apenas quero que vocês tentem ajudá-los também, tá bem? Compartilha isso aí. Eu estou só com um exercício complementar, correto? A primeira questão é B de bola. A segunda e a terceira são C de casa. Segunda e terceira, C de casa. A quarta é D de dado. A quinta é B de bola. E agora só falta a nona, correto? Que é a de alcance. Deu certinho. Eu queria que você me desse uma outra atenção. Você está na página para eu fazer uma questão, que é a questão 10. Questão 10 diz assim: a crise do Império Romano foi marcada por um processo que, olha só, crise do Império Romano eu falei em poucos minutos para você. É a decadência do Império. Oi?
Mas aí, essa parte, eu acho que é de história do Brasil, não é isso? Eu vou pedir ao Fábio, até já está me escutando aqui, para pedir com o professor desse material. Tá? Isso. Quando o professor vier, ele vai atualizar para vocês, tenha certeza disso, tá certo? Porque como eu fico só com o geral, aí eu não vou conseguir lhe passar isso agora, tá bem? Mas pode ter certeza que eles vão ter essa atenção, meu amigo. Decadência no Império Romano vem com cristianismo, falta de batalhas e, acima de tudo, invasões bárbaras. Se você reparar, você vai ver que essa opção, que é a A, que é a correta, ela diz exatamente isso, ó. Alterou as relações sociais e políticas, determinando novos vínculos, assentados principalmente na posse de terras. Quer dizer, num processo de denigrir as relações que existem naquele período, e observando principalmente as outras opções, você vê como combina bem. O império não cresce, como ele não cresce mais por não ter principalmente guerras e trabalhadores, obviamente ele entra em decadência. Só a última palavra para eu me despedir realmente de você. Pessoal, vamos ter frequência, vamos ter a manutenção exatamente desse trabalho. Esse trabalho vai lhe favorecer muito. E no que a gente puder lhe ajudar, conte com a gente. Muito obrigado pela atenção, bom final de semana e até a próxima, tá bem? Um abraço.